Olá, eu sou o Diamante da Pixem e vou revisar o menu de configuração de uma câmera Seawolf. Eu tenho uma câmera de referência Seawolf conectada a um monitor. A câmera tem um chip Seawolf em seu interior. Ela tem 5 botões na parte traseira. Eu vou apertar o botão central por cerca de 3 segundos e o menu da Seawolf será exibido na tela. Há 10 itens de menu que vou revisar com você e vou discutir as principais necessárias para a configuração correta. Usando os botões para cima, baixo, direita e esquerda é possível acessar ou alterar cada menu da câmera. O primeiro é o menu WDR, a configuração padrão é médio. Ela está em modo de amplo alcance dinâmico, mas isso não é o máximo que o Seawolf pode fazer. Se você deseja o máximo, é possível alterar a configuração para alto. Isso é igual a 17 bits inteiros de alcance dinâmico, ou 120 dB de alcance dinâmico. Isso é mais alcance dinâmico, mais contraste que o olho humano pode ver, o que é uma quantidade enorme de alcance dinâmico. Se for necessário um pouco menos, você pode voltar a configuração para médio. Isso voltará o alcance dinâmico cerca de um f-stop, ainda cerca de 100 dB e ainda um alcance dinâmico muito amplo. A configuração normal reduz ainda mais para 90 a 95 dB de alcance dinâmico, mais parecido com uma câmera tipo 14 bit. Finalmente, baixo, muda isso para o menor valor da câmera. Essa configuração é a mais parecida com uma câmera sem amplo alcance dinâmico, cerca de 75 dB. O item a seguir é BLC, ou compensação de luz de fundo. O BLC é usado para cenas com muita luz de fundo, como um lobby, portas de vidro, onde você pode ver o rosto de alguém quando ele passa pela porta em um dia ensolarado. Ao ligar o BLC, o controle de exposição da câmera é ajustado de forma que ele foca mais nas partes escuras, ou sombreadas da imagem. Se você precisa muito ter detalhes das sombras, ligue o BLC e certifique-se de salvar as alterações. O próximo item do menu é o balanço de branco. O padrão é ATW, balanço de branco automático. Esse é o modo que tem um medidor para medir a temperatura de cor da cena. Dia, noite ou a qualquer hora, ele continuará a monitorar a temperatura da cor da cena e ajustará a cor da câmera para essa temperatura. 95% das câmeras fornecem uma ótima imagem usando apenas a configuração ATW. Se você tem uma cena onde deseja muito ter um balanço de branco perfeito e achar que o modo ATW não fornece a cor certa, é possível usar o modo AWB. O AWB é o mesmo que pressione para definir o balanço de branco. Isso significa que você deve usar algo branco, como um pedaço de papel ou papelão, e colocá-lo na frente da câmera, de forma que seja uma boa parte da cena, mas não toda a cena, algo em torno de um quarto da cena. Quando você tiver o papel ou cartão branco posicionado na frente da sua câmera, pressione o botão central na câmera. Observe a seta no menu, ele indica que você deve pressionar o botão central. Ao pressionar o botão central, o da AWB ajustará o balanço de branco correto. Isso nunca deve ser usado ao ar livre e deve ser usado apenas quando você tiver uma cena que é iluminada constantemente 24 horas por dia, 365 dias por ano e nunca muda. Cassinos são um bom exemplo. É comum usar o AWB em um cassino, pois a iluminação nunca muda, nunca fica mais claro ou mais escuro. Outro exemplo é uma aplicação em restaurante, onde você deseja uma imagem de cor em iluminação fixa que nunca muda. O próximo item é o AGC, o controle de ganho automático. Ele representa a quantidade de ganho digital utilizado pela câmera quando a cena ficar escura. Existem configurações normal, baixo e alto. Basicamente, para a configuração alta, você terá um obturador mais lento, mais 3D NR, redução de ruído 3D, e mais modos de cancelamento de ruído. Ele aumentará o ganho para muito alto, até 30 dB, o que é muito ganho. A maioria dos usuários acha que a configuração normal é a melhor. Se desejar imagens mais bonitas em baixa luminosidade com menos ruído, você deve usar o modo baixo. Isso fornece menos ruído, pois você não está aumentando tanto o ganho, mas perderá algum detalhe de sombra. Quanto mais alto for o ACG, mais informações de vídeo você obterá, mas também haverá mais ruído visível na cena. O próximo item do menu é Lens Select, seleção de lente. É possível escolher lentes com íris manual ou DC, dependendo do tipo de lentes que a sua câmera tem.
O padrão é lente com íris DC, e a maioria das câmeras de domo usam a lente como íris DC. Várias câmeras Seawolf são microdomos, que usam uma lente com íris manual, mas independentemente do tipo de lentes, elas são pré-ajustadas na fábrica e não deve ser necessário alterar essa configuração. O próximo menu é o modo de fluorescente. Há um grande esforço de engenharia para aperfeiçoar os modos fluorescentes que são usados para eliminar os problemas causados por lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio e algumas lâmpadas de LED moduladas são luzes pulsantes. Elas pulsam muito rapidamente e você não pode ver o pulso com seus olhos, mas a câmera pode. Isso causa rotação de cores, barras de cores rolando para baixo na tela da imagem, do vídeo. Existem alguns modos para escolher. Desligado é o padrão. EFR, redução de cintilação melhorada, é um modo muito útil de reduzir os artefatos de rolagem de cores de fontes de luz pulsantes, mas ainda fornecerá muito mais alcance dinâmico que uma câmera padrão. O modo EFR existe a utilização de uma lente com íris DC. Ele fornecerá um alcance dinâmico maior, mas não a quantidade máxima de alcance dinâmico que a câmera Seawolf tem quando o EFR está desligado, mas ainda assim um alcance dinâmico muito bom. O modo seguinte é o CRR2, redução de rolagem de cores. Ele exige uma lente com íris DC e reduz o alcance dinâmico mais que o modo EFR, mas também reduz a rolagem de cores mais que o modo EFR. O último modo é o modo CRR, que funciona com uma lente íris DC ou manual, e cortará o alcance dinâmico ainda mais, mas funciona bem para combater casos muito ruins de rolagem de cores. O próximo é o DN Control, Day Night Control, controle dia-noite. Isso é configurado para automático ou desligado. Automático significa que quando a cena fica escura de noite, a câmera começa a ajustar suas propriedades para reduzir o ruído na cena. Então, adicionar um obturador lento digital e 3D NR, redução de ruído 3D. Ele é um modo de redução de ruído baseado em tempo que temos no Seawolf. Se o controle dia-noite for desligado, a câmera será colorida 24 horas por dia, não importando se a cena for escura ou clara. Tanto os modos automático e desligado têm o mesmo desempenho durante o dia, cores bonitas e muito bom amplo alcance dinâmico da Pixel. Mas à noite, o modo automático entrará na configuração de obturador lento e 3D NR, reduzindo a saturação de cores até que você não possa ver cores, parecendo como preto e branco, em uma cena muito escura. Se você não quiser preto e branco à noite, desligue a configuração para ter sempre imagens coloridas. A próxima configuração é a sincronização. Você tem sincronização interna, que é o que as câmeras com alimentação CC usam. A outra configuração é bloqueio de linha. Se você examinar a configuração de bloqueio de linha, você terá um par de pontos ao seu lado. Esses pontos significam que você tem um submenu sob esse menu. Pressionando o botão central, é possível acessar esse submenu. Ele é o menu de fase vertical de bloqueio de linha. Colocar a câmera no modo de bloqueio de linha terá feito apenas se ela for uma câmera com alimentação CA. Então ela deve ser uma câmera com 24 VCA. Se estiver usando uma câmera com 24 VCA, altere essa configuração para o modo de bloqueio de linha e você interromperá a rolagem de luzes fluorescentes ou outras luzes moduladas. No entanto, ela poderá capturar uma fase vertical que produz uma cor indesejada, por exemplo, o branco pode ficar muito laranja. A forma de corrigir isso é usar os botões para a direita e esquerda e rolar para frente para diferentes fases que eventualmente corrigirão a cor. Depois volte ao menu anterior e certifique-se de salvar antes de sair. Isso nos traz para as três últimas opções do menu de configuração. O Seawolf é uma ótima câmera com muitas opções de menu, mas você deve salvar antes de sair ou suas alterações não serão permanentes. Por isso, o menu Save and Exit, salvar e sair, é muito importante. Ao escolher essa seleção, você verá o menu ligando e desligando brevemente, assim você sabe que suas alterações foram salvas. Dessa forma, se acabar a energia como a câmera for reiniciada sozinha, ela retornará aos modos que foram reconfigurados e salvados por último. Outra opção aqui é o Cancel.
para cancelar. Se você faz alterações que não deseja salvar, é só cancelar e sair. A última é Default, padrão. Isso reverte para o padrão de fábrica. Qualquer alteração feita, não importando quanto for necessária, será reiniciada para o padrão de fábrica. Obrigado por ouvir essa revisão de configuração da câmera Seawolf.